Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ouvintes, conforme temos meditado, Deus usou homens representando a si próprio, representando a Ele, a Deus. E por isso eles sofreram muito, principalmente aqueles que trouxeram um tipo de Cristo, como o caso de Moisés, o caso de José. Nós já vimos a semelhança de características desde o nascimento. José, chamado José do Egito, odiado pelos seus próprios irmãos, lançado numa cisterna, vendido, e, por fim, ele se assentou no trono. E logo, ninguém podia chegar a Faraó a não ser através dele. Ele controlava o mundo daquele dia. Teve inspiração, foi um profeta de Deus, inclusive para interpretar sonho. Ele preveniu o Egito com toda a terra, salvando toda a terra dos 7 anos de fome, inclusive seus próprios irmãos, os quais haviam odiado, foram salvos por ele. Veja só que tipo perfeito. Ninguém pode chegar a Deus senão por Cristo. E quando José saía do palácio, antes de sair, soava uma trombeta e iam mensageiros clamando diante dele: dobrai os joelhos, eis que vem José. Não importava onde estava a pessoa, nem o que estava fazendo, nem quão importante era a sua ocupação. Todo mundo tinha que dobrar os joelhos até que José passava. E num desses dias, o profeta afirma isso de uma forma muito precisa, oportuna, categórica, ungida. E num desses dias, quando a trombeta soar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará, quando Cristo, nosso José,
descer de sua glória. Naquele dia, seu trabalho já não terá importância. Não há circunstância que vai te impedir de estar naquela reunião. É porque eu tenho que fazer tal curso, eu tenho que prosperar, eu tenho que ver meu futuro. Principalmente as mulheres têm que preparar o futuro. Os homens decaíram tanto que as mulheres é que têm que pensar no futuro. Mas naquela hora, ninguém terá futuro. Ninguém tem que preparar para coisa nenhuma agora. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Filho de Deus. Isso é certo? Ninguém discorda. Nenhuma ala evangélica discorda com isso. A exemplo de José, temos Davi. Ei, mas é bom trabalhar nesta linha. Alguém diz, isso é tipologismo. Jesus foi um tipologista. Deus é tipologista. Esses homens todos foram tipos. Como a Jezabel foi um tipo da mulher moderna de hoje, não é? Está aí. Então, Davi chegou a ser um rei. E um rei rejeitado. Foi destronado por seus irmãos e seu próprio filho estava contra ele. Aquele que se fez de nazireu, deixou os cabelos longos. E, por fim, aqueles cabelos serviram para ele ficar dependurado no galho de uma árvore, onde ele recebeu o que merecia, a morte. Trabalhando contra o próprio pai. É aquele bastante liso que fica na porta da igreja, convidando para comer juntos. Ele ficava ali perdoando impostos e sendo bonzinho, o bonzinho. Mas, na verdade, ele tinha um espírito terrível. Davi subiu ao Monte das Oliveiras, contemplando a cidade a qual ele muito amava. Ele chorou, porque ali estava seu próprio povo ao qual havia servido e lhes havia ensinado acerca de Deus. Jerusalém. Belém. Em Belém, então, ele tinha uma fonte que lhe deixou saudades. E seu próprio povo expulsou, até lhe tiraram as coisas. E lhe cuspiram e zombaram dele. E sendo rejeitado, subiu ao monte. Rejeitado por quê? Oh, que tipo perfeito! Tão perfeito, do Filho de Deus. Isso foi 800 anos antes, mais ou menos. Ele também foi um rei rejeitado dentre seu próprio povo. A exemplo de Davi, ele se assentou no Monte das Oliveiras, chorou sobre Jerusalém, como um rei rejeitado. Que foi isto? Que mistério é este? Que significa isto? Deus refletindo-se naqueles profetas
refletindo a Cristo. Quando veio o que era perfeito, aniquilou tudo o que era em parte, encampou, sujeitou. Ora, o importante é saber que tudo isto logo acontecerá novamente. Em seu poder, em sua virtude, agora não de rei rejeitado, com poder de glória, para que todos tenham tempo de se ajoelhar. Agora veja, você guarde isso, não tem tempo agora. Se dobra diante das circunstâncias, tudo bem, mas vai chegar a hora, o momento que nada disso vai atrapalhar, vai impedir. Não importa o seu doutorado, não importa quão grande seja a sua fortuna, a sua posição social, a sua sabedoria, se é o governador, se é o presidente, se é o deputado, se é o senador, se é o coronel, se é o general, se é o pobre, se é o rico, se é o indouto, o douto, não importa. Agora, todos estarão na mesma condição, no mesmo lugar, na mesma situação, sob o mesmo julgamento. Agora, por que não resolver esse problema logo? Por isso que Jesus disse: quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. Veja só. Então veio aquele que foi a perfeição de Deus, e em verdade foi Deus entre nós, Senhor Jesus Cristo, e desde aquele tempo ele tem se refletido em sua igreja deste lado do Calvário. Tem um lado esquerdo dizendo: Deus é bom, tem poder, Ele nos salvará. Do outro lado está um reconhecendo suas misérias. Do outro lado está reconhecendo, por revelação divina, o reino de Deus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então este é o lado do Calvário. Todos estão procurando chegar nesse lugar. Queira ou não creia, todos estão crucificados. Toda a humanidade está crucificada. Uns do lado esquerdo e outros do lado direito. Agora aqui está o lugar, que é a morada ou tabernáculo do Deus vivente. O tabernáculo, que é a morada do Deus vivente. A morada, que é o tabernáculo do Deus vivente. Aí agora São Paulo pega e mostra que você é este tabernáculo. Isso não simplesmente sugestiona o crente, a pessoa. Não é sugestão apenas. Não.
é ponto determinante da vida cristã. É, de fato, uma coisa que se vive, se experimenta. E não adianta ninguém dizer para você que não é assim. Não há nenhuma interpretação, por mais sábia que seja, que venha de PhD, de DDT, de mais D por aí, que possa te convencer, ao contrário de uma experiência vivida. Qual era a interpretação que podia levar a Maria a descrer da sua própria experiência? Ela sabia de quem ela havia concebido. Não adiantava nenhum argumento. Por isso ela não se escandalizou. Ela foi até a cruz. E depois estava no Pentecostes para ser cheia do Espírito Santo. E Pedro vem e diz, 2 Pedro, capítulo 1, vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, todo interesse. Por que que você prospera? Porque você se torna indiferente a tudo. Até mesmo para com a família. Até mesmo para com Deus. Você deixa de buscar a Deus em primeiro lugar, para buscar as coisas materiais, a segurança do futuro. Nisto você põe diligência, isso é próprio do homem. Mas Pedro está falando, vós também pondo nisto mesmo toda diligência, todo interesse, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade amor fraternal, e o amor fraternal caridade, que é amor. Porque se em vós houverem e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Veja isto, 2 Pedro, capítulo 1, 5 ao 8. Pedro nos tem dado aqui um contorno geral de como chegar àquele lugar da estatura do varão perfeito, sobre a qual acoplará, virá a pedra de coroa, que é o amor ágape. Sem isto, não há arrebatamento. Então está aí, um grande galho da mensagem, o sinal. A estatura do varão perfeito. Pregada, escrita, vivida pelo nosso irmão apóstolo Pedro. Agora, há gente que tem uma porção destas virtudes. Uma porção. Ciência, temperança, paciência, etc. E que às vezes não professam ser cristãs. Pessoas que nem professam ser cristãs. Às vezes são pacientes, temperantes, têm sabedoria para se conduzir,
Agora, nós estamos estudando isto como uma lição endereçada aos crentes. São Pedro, como os demais, escreveram suas cartas endereçando-as à igreja, aos crentes. Há pessoas que têm uma porção destas coisas que nem sequer fingem ser cristãs. Por isso não serve. É a mesma coisa de um corvo tratando de injetar penas de pavão real em suas asas para assim ser um pavão real. E fazendo isso, unicamente traz desgraça sobre si mesmo. Seria melhor ficar como corvo. É como essa gente que trata de experimentar com estas coisas mesmo, estas coisas, não sendo cristãs. Tudo está fora de ordem. É como uma árvore de sicômoro tratando de produzir maçãs. Não pode fazer. Mesmo que seja uma árvore, não pode produzir maçãs. É como um mulo tratando de fabricar lã, tratando de ser ovelha. Mas, todavia, é um mulo. Ele não pode fabricar lã. Não pode fazer. Não tente fazer isto. Isso é através de uma experiência que leva o homem e a mulher a se escaparem da corrupção que há no mundo através do novo nascimento. A lã é um dom da ovelha, não do mulo. Pode ser que trate de agir como uma ovelha, porém de todos os modos é um mulo. Se você o contraria, sai do rumo que lá vem o coice. Aí que está. Por quê? Isso é a sua natureza. Não escapou, não tem como escapar desta natureza. Não tem como mudar. Enquanto você está tratando bem, dando sal e ração, ele está bonzinho para você. Mas assim mesmo, cuidado. Olha, meu irmão, minha irmã, isto é mais do que tudo que você possa desejar na terra. Isto aqui é uma gratidão tremenda no seu coração. Porque você não nasceu ovelha, porque você é melhor do que ninguém. É porque Deus te amou, como amou a Jacó. Isso não é para quem quer, não é para quem corre. É para quem Deus chama. E você foi chamada, você foi chamado. Há maior gratidão num coração do que isto? Deus te abençoou? Deus me abençoou. Em nome de Jesus Cristo, Deus nos abençoou. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Ouve a voz do bom pastor.
Na manhã da vida, sob o lindo céu, ouve a voz do bom pastor. quando as flores trazem orvalhado véu, Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Onde os lírios crescem, nos conduzirá. ouve a voz do bom pastor. Onde verdes pastos, quietas águas há. Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Se nos montes frios um cordeiro errar, ouve a voz do bom pastor. Cristo irá buscá-lo até que eu possa achar. Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, Sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. segue, segue, Sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. O Salvador batendo está. O Salvador batendo está. Oh, não ouveis a voz de Cristo. O Salvador batendo está. Ele te ama. o Salvador batendo está, sim está. Ele te chama. O Salvador batendo está, sim está. Oh, não ouveis a voz de Cristo, o Salvador batendo está. Cristo está batendo sempre com insistência, abre a porta sem tardar. Com ternura está chamando, o Salvador batendo está. Ele deseja entrar. Não demores, abrir a porta. O Salvador batendo está.